Bom, pessoal, meu nome é Leandro Ramos e o assunto da videoaula de hoje é backup. Vamos estar vendo um pouco do conceito de backup antes de estar fazendo isso na prática. Poxa, as catástrofes são imprevisíveis. A qualquer momento você pode ter um problema com o teu servidor, um problema com as tuas informações, um problema com os seus dados na sua casa, e você tem que estar preparado para estar voltando essa informação. Já a pessoa chegar no seu CPD e encontrar seu servidor assim? Complicado, né? Ou então um usuário que fica reclamando que o arquivo dele não abre, e você vai consultar, o arquivo do cara está corrompido. Ou os vírus, né, apagaram, corromperam seu banco de dados. Isso é uma coisa que pode acontecer aí a qualquer momento. Ou então um usuário muito esperto apagou os arquivos importantes de forma acidental. E aí, como garantir que ele vai ter aquele arquivo que ele perdeu? Ou um problema de ordem da natureza, né? Por exemplo, aí no caso da foto, uma enchente, talvez um incêndio. Ou então o seu querido educado chefe cobrando um relatório que ele, quer dizer, você perdeu. E aí? O que fazer num caso desse? Para essas coisas existe um backup. O conceito básico de backup é uma cópia dos meus arquivos e pastas e informações gravado em uma mídia alternativa. O backup pode ser feito do disco rígido inteiro, de pastas selecionadas, dos status do sistema. A gente vai estar discutindo isso um pouquinho agora melhor. A frase que eu queria deixar claro é que arquivos eu vou incluir no backup. Se você ou o pessoal da sua empresa não pode ficar sem um arquivo, esse arquivo tem que fazer parte do backup. Vamos estar discutindo um pouquinho o que é restauração de dados. Backup é o fato de você fazer a cópia. Normalmente não te cobram faça o backup. As pessoas te cobram restore, está voltando o backup. Eu perdi a informação e quero voltar. Você pode restaurar arquivos de pasta, você pode restaurar arquivos gravados em FAT ou NTFS, você pode restaurar o status do sistema do seu servidor. Normalmente você vai ser cobrado pela restauração, não pelo backup. O backup é um ato que acontece constantemente, todo dia. E o restore acontece assim que você tem um problema de qualquer tipo de ordem que você acabou perdendo seus arquivos. Vamos estar vendo como é que funciona o backup na base. Eu tenho uma informação no meu computador e eu vou fazer backup dessa informação, ou seja, copiar essa informação para uma mídia. Um CD, um DVD, um outro HD, um HD externo, uma unidade de fita DAT. O segundo problema que eu posso ter é, de repente, a informação for corrompida, perdida. Olha a ilustração número 2. Perdi meu dado. Deu algum tipo de problema, causado por N fatores. E eu vou voltar ao backup. O que é isso? Pegar o dado que está guardado, armazenado no local seguro e voltar esse dado para o computador. Esse é o restore. Então, o backup sempre vai ter a fase de estar fazendo a cópia de segurança, algum problema aconteceu, e a fase de restore, está voltando o dado para a máquina. E se o backup não voltar? Esse é um problema complicado, porque é de total obrigação do administrador, do suporte, do responsável por TI na empresa, fazer com que a informação não seja perdida. Temos aqui uma tela de backup que não voltou, um usuário aqui nervoso. Vamos estar vendo quais são as diretrizes para se preparar para a recuperação de desastre. Primeiro, criar um plano de recuperação de desastres para realizar operações regulares de backup. Backup tem que ser feito a todo custo, com um intervalo bem curto de tempo. Testar os seus arquivos de backup e seu plano de backup. Importante. Eu tenho que fazer o backup e tenho que testar meu backup para ver se o backup está feito. Se a pessoa na hora de voltar, o backup está feito errado, está corrompido, ou não fiz o backup de todas as pastas. Manter no mínimo 2 conjuntos de arquivos de backup. Um no local de trabalho para fácil acessibilidade e um outro no local diferente por segurança. Se a pessoa, eu guardo o meu servidor e o meu backup na mesma sala. Eu tenho um incêndio, eu tenho um roubo, eu perco a informação original e perco o backup. Não fui muito esperto. Então o certo é você guardar o backup, um no local de trabalho, pelo menos uma cópia, e uma outra cópia em um local diferente. Um exemplo clássico desse tipo de coisa foram as torres gêmeas. O pessoal tinha em uma das torres o servidor e o backup na segunda torre. Pensaram, jamais alguém vai derrubar as duas torres ao mesmo tempo. Notem que aconteceu. Então eu vou repetir, no mínimo 2 conjuntos de arquivo de backup. É recomendável 3 ou 4, isso depende do nível de segurança que você quer implementar. Lembrando que esse tipo de ter mais de uma mídia vai te trazer um custo e um tempo de gravação extra. Criar backup do estado do sistema. A gente já vai estar discutindo o que é estado de sistema já já.
Fazer uma imagem do sistema operacional e principais aplicativos. Utilizar o Norton Ghost, por exemplo. Eu tenho uma videoaula já explicando como é que usa o Norton Ghost. Vocês podem estar acessando ela aí no setor de videoaulas. Mas ter uma imagem do sistema operacional é muito interessante para você voltar a recuperar o Windows de forma fácil. O estado do sistema são as configurações que a gente tem dentro desse Windows 2003 Server. A imagem, o sistema operacional, os aplicativos, você vai fazer imagem. Então vai ter um procedimento que é fazer imagem, um outro procedimento que é voltar ao backup. Tem um funcionário ou uma equipe responsável pelo backup. Tem que ter dono backup. Alguém tem que ser cobrado. Ó, o backup é de responsabilidade do Leandro. Então o Leandro tem que fazer o backup, o Leandro tem que voltar ao backup, o Leandro sabe onde estão as fitas. Ou é do setor de TI, ou é o Leandro e o Milton, é o Leandro e o Jefferson, ou é o Leandro e fulano. Tem que ter um cara responsável pelo backup para ele ser cobrado, tanto de executar o backup quanto de executar o restore. As diretrizes para se preparar para uma recuperação de desastres. Continuando, eu vou ter que agendar backups de modo a evitar os horários de pico. Se eu fizer backup no horário de máxima intensidade de fluxo de rede e de uso do HD do servidor, eu posso deixar o meu backup mais lerdo para os usuários estarem utilizando muito o servidor e deixar também a rede e os usuários esperando muito tempo, já que o backup vai causar uma lentidão no servidor também. Então procurar os horários e evitar os horários de pico. Por exemplo, a empresa funciona só no horário comercial, está agendando esse backup para os horários da madrugada. Não faça backup de dados desnecessários. É muito comum na rede os usuários gravarem coisas que não são necessárias. Por exemplo, as fotos que ele tirou nas férias, videozinhos que eles baixam da internet, esse tipo de coisa. O backup é uma coisa que tem um certo tempo para executar e um custo. O custo para estar armazenando, o tempo para isso estar sendo executado. Às vezes tem que fazer uma limpeza das informações dessas pastas para não estar ficando copiando informação que não tem necessidade para o backup. Gerando isso custo com mídias e tempo excessivo para estar fazendo o backup. Execute regularmente operações de restauração simuladas e uma rede de teste para verificar se os backups corretos estão sendo feitos. Poxa, isso é uma dica clássica. Você pode emular um virtual PC ou pegar um PCzinho que você tem de teste lá no seu setor e tá voltando as fitas, voltando esse backup para ver se está tudo ok, se está tudo funcionando, se nenhuma fita está corrompida. Para você, antes de precisar fazer um restore de verdade, aquele quando o bicho pegou, você ter certeza que está tudo dentro dos conformes. Então aí algumas dicas principais para você estar fazendo uma diretriz para recuperação e criação de uma política de backup dentro da tua empresa. Quem pode fazer backup de dados? Agora falando de 2003 Server especificamente, os administradores, operadores de cópia e grupo operadores de servidor já têm permissão para fazer backup. Se você quer pegar um suporte técnico, um funcionário da tua empresa e deixar esse cara responsável pelo backup, basta que você ingresse em um desses grupos, ou administradores, operadores de cópia ou operadores de servidores. E automaticamente ele terá permissão para poder estar executando o backup dentro do servidor. Vamos discutir o que são dados do estado de sistema. O computador usa esses dados para carregar, configurar e executar o sistema operacional. Eu tenho que fazer esse backup de estado de sistema, para quê? Vamos dar um exemplo. Eu instalei meu Windows 2003 Server, deixei ele redondinho, bonitinho, tudo acertadinho. Mas eu vou configurar o meu AD, eu vou inserir novos usuários constantemente. Na imagem eu já tenho o sistema montado, lá no arquivo do Ghost que eu gerei antes. Agora eu não tenho os usuários, eu não tenho minhas alterações, eu não tenho minhas GPOs, eu não tenho os meus sites que eu fiz, esse tipo de coisa. Então, quando você faz um backup de estado de sistema, é isso que ele copia. Vamos detalhar isso. Ele copia o registro da máquina? Sempre. Os arquivos de inicialização, inclusive os arquivos de sistema? Sempre. Banco de dados e serviço de certificado, se ele for um servidor de serviços de certificado. A pasta do Active Directory, do AD, se for um domínio, quer dizer, se você estiver fazendo backup do seu domínio, o serviço diretório do AD é feito backup. A pasta sysvol, se for um domínio. Lembrando que na pasta sysvol inclui scripts, uma série de funções importantes do servidor. O serviço de informação de cluster, se você tiver um cluster dentro do seu servidor. O metadiretório do IIS, para quem não lembra, é aquele diretório inetpub. Se tiver instalado o IIS, se ele for um servidor de internet, um servidor de páginas da web. E arquivos de sistema e proteção de arquivo do Windows, sempre. Ou seja, o backup do estado de sistemas copia uma série de informações importantes dentro de servidores Microsoft. Só para revisar o que é um utilitário de backup. Com utilitário de backup você pode fazer backup de arquivos e pastas, fazer backup do estado de sistema, agendar um backup. Com a cópia de sombra do volume, é uma coisa que você pode habilitar no momento, você pode criar backups com cópias de sombra dos volumes, inclusive os arquivos abertos. Vamos tentar lembrar uma coisa comum.
Você abre um arquivo do Excel ou do Word, enquanto o arquivo está aberto, lá dentro do Explorer você vê um fantasminha dele, um arquivo lá com o mesmo nome, mas uns caracteres esquisitos, meio apagadinho. Aquilo é uma cópia sombra de volume. No momento que ele fizer o backup, ele vai fazer o backup do arquivo original que foi aberto e também desse arquivo sombra, que ainda não foi salvo. Ele faz backup se os arquivos foram alterados durante o procedimento de backup, sejam copiados corretamente. Então no Windows 2003 Server você tem esse item de sombra de volume para você fazer backup desses arquivos. Você pode fazer backup de vários tipos de mídia, a gente vai estar falando desse tipo de mídia já já, e é preciso ter permissões e direitos apropriados. A gente já discutiu os grupos no Windows 2003 que permite que seja feito backup. E aí, o backup de dados, o dado corrompido e a restauração do backup aqui na animação, só para a gente relembrar o conceito. Vamos falar um pouquinho sobre as mídias para estar guardando backup. Pô, existem vários tipos de mídia para você fazer backup. As mídias mais comuns são fita, disco magnético, HD, e disco magnético óptico, por exemplo, DVD, CD-ROM e tudo mais. Vamos só parar um pouquinho aqui o slide. Eu vou entrar na internet, eu fiz uma pesquisa aqui na internet e mostrei alguns hardwares que são bem interessantes hoje para fazer backup em empresas de pequeno e médio porte, até elementos para empresas de grande porte. Você pode fazer o seu backup, por exemplo, num disco externo de 1 TB Maxtor USB e Firewire. É um HD externo, ele tem uma capacidade de armazenagem interessante, 1 TB, ele é prático, ele é rápido, ele é portátil, você pode estar carregando ele para cima e para baixo, e é uma mídia extremamente interessante. Nota que você tem uma característica de velocidade de rotação 7.200 RPM, ele pesa 1 kg, tem 16 MB de buffer, é um hardware bem interessante. E você vai ter uma taxa usando porta USB 2.0 de 480 megabits por segundo. Algo que é aproximadamente 60 megabytes por segundo de taxa máxima de dados. Isso com um produto bem robusto. Tem 5 anos de garantia e custa aproximadamente R$1.000, R$ 979 esse hardware. Então um hardware que você pode usar numa empresa de pequeno e médio porte para estar fazendo backup. Um HD externo de 1 TB da Maxtor. Um outro tipo de mídia que é comum a gente usar é fita DAT. Isso é mais comum em servidores de porte um pouco maior. Notem que eu tenho fita DAT de todos os preços. Por exemplo, essa DAT da HP, que é uma fita para 72 GB, usando um USB 2.0, uma fita DAT externa, no preço de R$ 1.944. Eu já tenho uma outra fita DAT da HP aqui, essa também externa, por R$ 2.088. Eu tenho uma versão aqui já usando fita DAT de 160 GB, SAS, né, que é o SCSI serial, de R$ 3.252. Eu tenho uma outra opção aqui de R$ 5.000, uma fita DAT da HP de 400 GB, que é uma solução bem interessante, também externa, aproximadamente R$ 5.000. Eu tenho uma outra versão aqui de R$ 8.000, que é uma 800 GB por fita, quer dizer, um produto bem mais robusto. Eu tenho por último aqui uma de 14.400, que já é um tipo de fita LTO, um produto de 1.6 TB, ou seja, um equipamento que eu vou ter uma capacidade de armazenamento monstro. Então você tem essa opção de tipo de unidade de fita DAT. Você vê que de R$ 2.000 até R$ 14.000 você vai permear por tipos de fita maiores ou menores. E quanto custa uma fita? Eu entrei aqui no site da PowerComp e peguei uma fita magnética da Sony para 400 GB, sem compactação e 1.040 GB compactado, ou seja, sempre o primeiro valor sem compactação, o segundo valor compactado. Lembrando que quando você compacta, o tempo para fazer o backup fica maior devido à presença do algoritmo de compactação. Só a fita, não é a unidade, é a fita, R$ 432,05. Uma fita DAT desse modelo da Sony, tem as características, os tipos de mídia que usa. Existem vários tipos de fita diferentes para vários tipos de unidades de fita diferentes. Uma outra solução interessante para você armazenar seu backup é, ao invés de usar um HD externo ou uma unidade de fita, ou mesmo fazer um backup via internet. Eu separei um serviço aqui brasileiro, que é o Hot Backup. O que é isso? É um servidor que você vai ter um data center especializado em fazer backup. Aqui você tem planos para vários estilos, você tem o Home e o Pro.
E você tem capacidade, por exemplo, se você tem um home, é ilimitado, você grava o quanto você precisar, por R$14,99 por mês. E o pagamento semestral de uma taxa de R$89,94. E se você vai fazer o Pro, que é para a empresa, você tem planos de 1 GB até 100 GB, o de 100 GB, por exemplo, R$359 por mês. E se você fizer o plano de 1 GB, R$29 por mês, mas um pagamento trimestral de R$87. E se for de Exchange, o servidor, por exemplo, mais R$2 por caixa postal. Então você tem um plano de backup bem interessante com o Hot Backup. Só para vocês terem uma ideia, que tem uma explicação completa do que é o Hot Backup, como é que funciona, tem um software que eles te mandam para estar fazendo backup e tudo mais. Mas é um backup online, você guardaria o backup nos servidores deles. E eles têm um data center com toda a infraestrutura para guardar um backup. Climatizado, conjunto de storage de armazenamento de dados, conjunto de proteção contra incêndio, gerador de energia elétrica. Eles têm uma estrutura bem interessante. O site está aqui no vídeo, é fácil, hotbackup.com.br, que vocês podem obter mais informações sobre esse tipo de mídia. Voltando aqui no corpo principal, lembrando que o mais comum de fazer backup, em empresa pequena, é você usar até DVDs ou Blu-ray, por exemplo, aquelas mídias que cabem 50 GB por face, ou está fazendo até no próprio HD do teu servidor. Tem um segundo HD, um backup e o outro backup, por exemplo, em fita. Notem que na minha ilustração eu coloquei HD externo, HDs wireless, mídia, Blu-ray, HD DVD, fita DAT, storage, via rede, HD e via internet, né? O backup pode ser agendado. Pensa numa tarefa complicada, fazer o backup hoje, faz o backup amanhã, faz o backup depois da manhã, um dia a pessoa acaba esquecendo, não tem jeito. Eu posso criar um agendamento, um schedule dentro do meu Windows, para estar agendando o backup para ser feito tal hora, tal dia, todos os dias da semana. A gente vai estar estudando como é que faz isso aqui agora e já já a gente vai colocar em prática. Então olha lá, o que é um trabalho de backup agendado? Eu vou estar dentro de uma agenda estipulando os dias que vão acontecer os backups. Eu tenho essas opções quando eu vou fazer um agendamento. Uma vez, vai fazer uma vez naquele momento especificado, diariamente, todo dia e tal horário, semanalmente. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só segunda e quarta, só terça e quinta, só de sábado, só de domingo, mensalmente, em determinado dia do mês, uma vez por mês. Ao iniciar o sistema, toda vez que o Windows subir, ele vai fazer backup. No logon, toda vez que eu fizer logon no servidor, ele faz o backup. Ou até quando ocioso, uma espécie de papel de parede do servidor. Ficou parado X minutos, ele automaticamente inicia o backup. Ou seja, você tem uma vasta gama de opções para estar agendando o seu backup. Antes de estar falando dos tipos de backup, vamos colocar em prática esses conceitos que a gente estava discutindo até agora. Vou entrar aqui no meu server 2003 e vou iniciar o aplicativo de backup. Iniciar, programas, acessórios. Ferramenta de sistema, backup. Bem simples, né? Cliquei aqui em backup. Ele vai chamar um assistente. Eu vou dar um avançar. Ele pergunta para mim se eu quero fazer o backup ou eu quero fazer um restore. Vou dizer que eu quero fazer o backup, avançar. Se eu quero fazer o backup de todas as informações do computador, ou seja, tudo que tem gravado no micro, ou se eu quero escolher os itens. Eu vou escolher os itens que eu quero fazer backup. Backup é uma coisa comum em pasta de dados, de arquivos e informação do sistema. Vou dar um avançar. Aqui que eu escolho do que eu quero fazer backup. Eu vou dar um clique aqui na caixinha. Eu tenho um HD chamado dados. E só para mostrar para vocês, importantíssimo isso, para fazer backup do System State. O primeiro backup que eu vou fazer é do System State, estado do sistema. É aquele que a gente discutiu na teoria, que vai fazer backup do meu AD, vai fazer backup dos meus arquivos de inicialização, das informações do meu servidor de web, de todos aqueles arquivos importantes do meu Windows. Então, marquei System State. Se eu quiser incluir também backup de uma pasta ou outra, eu posso também selecionar aqui. Por enquanto eu vou fazer só do System State, esse primeiro backup. Vou dar um avançar. Eu vou escolher o local para guardar a mídia. Aqui, como eu estou testando, eu vou guardar esse backup primeiro dentro do meu HD. Vou dar um procurar. Vou escolher aqui, ó, computador. Vou escolher a partição sistema C. Vou criar uma pasta chamada BK. Vou clicar 2 vezes para salvar dentro dela. E vou chamar o meu backup de sistema. Salvar. Vou dar um avançar.
Aqui eu poderia concluir, ele já vai fazer o backup. Eu vou dar uma clicada em avançado para escolher mais alguns itens. Primeiro aqui tem os tipos de backup, eu vou discutir isso daqui a pouco com vocês, o que é normal, cópia, incremental, diário. Vou fazer nesse caso o backup normal, vou dar um avançar. Vou escolher para verificar dados após o backup, isso é importantíssimo. Quando eu copio um dado para um pendrive, eu copio um dado para um disquete, eu gravo um CD, é comum que eu vá lá abrir o arquivo para ver se copiou direitinho, certinho. Mas imagina fazer um backup, por exemplo, de 100 gigas e depois ter que conferir se todos os arquivos foram copiados direitinho. Eu mando o Windows fazer o backup e na sequência verificar para ver se o backup foi bem feito. É mais ou menos como no Nero, quem grava CD manda verificar o CD após a gravação. Vou dar um avançar. Vou mandar acrescentar ou substituir. Acrescentar, ele vai fazer esse backup, o próximo ele vai fazer e guardar lá também. O substituir, ele vai passar por cima de algum eventual backup que esteja lá dentro, ou na fita, ou dentro da pasta e tudo mais. Eu vou mandar acrescentar o backup. Agora ou mais tarde, aqui que se faz o agendamento. Esse, no caso, eu vou mandar fazer agora. Então, já avançar, concluir. Está sendo feito o backup do estado do sistema. Notem os arquivos saindo da pasta e vindo para a mídia. Aqui no caso a mídia é meu próprio HD, numa pasta, né? Vamos aguardar enquanto ele faz o backup. Notem que eu estou fazendo o backup do estado de sistemas de todo o meu 2003 server. Após ele ter feito o backup, ter testado o backup, eu tenho uma opção de relatório aqui, bem interessante. Ó. Eu clico em relatório, ele me mostra todas as informações do backup que foi realizado. Ó, o momento que foi criado o arquivo, a hora, de que tipo de backup que foi feito, a system state, o conjunto de backup em mídia 1 de 1, a hora que começou, a hora que terminou, o tipo de backup que foi feito, cópia, quanto tempo demorou o backup, o status da verificação, seja do teste, tudo ocorreu bonitinho, certinho, E eu posso salvar esse arquivo como uma espécie de um ticket, uma garantia que foi realizado o backup naquele dia, naquela hora, naquele momento. Vou dar um fechar aqui no arquivo, eu posso até salvar esse arquivo ou não. Vou dar um fechar no backup e o backup está feito. O arquivo de backup está salvo naquela pasta lá. Backup aqui no C2 ponto, o backup está aqui. Então esse é o backup de status de sistema. Vamos estar fazendo duas coisas diferentes agora. Vamos estar fazendo backup de dados. Eu tenho uma pasta aqui, uma unidade de disco chamada dados, onde tem uma série de pastas de informação de usuário. Dentre essas pastas, por exemplo, eu tenho a pasta Leandro Ramos, produtos, sites, vendas. Vamos entrar aqui numa pasta comum, funcionários. Eu tenho alguns arquivos, algumas informações dentro dessa pasta funcionários. E eu quero fazer backup dessas informações. Eu vou clicar aqui, por exemplo, nessa pasta. Nota esse atributo no arquivo A. Esse atributo A no arquivo quer dizer que ainda não foi backupeado. A partir do momento que eu fizer backup nesse arquivo, esse status A, ele vai ser eliminado, ele vai sair, ele vai ficar em branco, indicando que foi feito o backup do arquivo. Nota que todos os arquivos que eu tenho na pasta, tem esse status A marcado na frente do quê? Do arquivo. Então vamos fazer backup dessa pasta funcionários, tranquilo. Vou iniciar meu assistente de backup, programas, acessórios, ferramenta de sistema, backup. Já fiz o backup System State, agora backup de dados. Vou dar um avançar, fazer backup, todas as informações não, eu vou escolher o que eu quero, avançar. Aqui na caixa agora, ao invés de escolher o System State que eu escolhi agora há pouco, eu vou na unidade de dados e vou escolher a pasta funcionários. Notem, além da pasta funcionários, eu vou escolher também para estar fazendo backup da pasta produtos e da pasta sites. Eu posso escolher mais de uma pasta, Automaticamente, quando eu cliquei na pasta principal, as subpastas e subarquivos também foram selecionados. Vou dar um avançar. O lugar que eu vou guardar o backup na pasta C2.backup, vou dar um nome novo para ele. Eu vou chamar de dados. Vou dar um avançar. Vou vir avançado de novo, vou escolher mais algumas opções. Aqui tem o tipo de backup que já a gente vai estar estudando. Por enquanto normal ainda. Vou dar um avançar. Vou mandar verificar os dados após o backup. Vou dar um avançar. Vou acrescentar o backup aos existentes. Vou escolher agora e vou concluir. Está sendo feito o backup
dos meus arquivos. Agora ele está verificando o backup para ver se está certo, concluiu. Eu tenho de novo lá um relatóriozinho com toda a informação. Vou dar um fechar, está feito o backup. Puxa, agora eu vou fazer o serviço do hackerzinho filha da mãe. Vamos supor que aconteceu algum problema qualquer e eu vou dar um shift delete para apagar a pasta funcionários. Sim. Notem que eu não mandei para lixeira, eu dei shift delete mesmo. E vou entrar na pasta sites e vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse segurança em rede wireless. E vou pegar esse cadastro Ultra TXT e vou acrescentar mais alguma informação. Leandro Ramos e a data de hoje. 8 de abril de 2009. Então, fiz uma alteração no arquivo. Eu quero ver o seguinte, se no momento que eu voltar o backup, ele vai voltar a pasta que eu apaguei, ele vai voltar o arquivo que eu tirei aqui dentro da pasta sites e o que ele vai fazer com esse arquivo que foi alterado e não foi perdido? Se ele vai manter esse, vai substituir esse, como é que eu vou proceder com isso daqui? Vamos ver agora uma etapa de restaure simples, uma etapa de restaure bem básico. Então vamos lá. Iniciar, programas, acessórios, ferramenta de sistema, backup. Agora ao invés de escolher a ferramenta de backup para estar fazendo o backup, vou estar fazendo o restore. Avançar, eu quero restaurar arquivos e configurações. Avançar, ele me pergunta qual é o cara que eu quero, eu tenho dados lá e tenho o sistema, é dados quem eu quero restaurar, cliquei em dados, eu tenho a possibilidade aqui de escolher se eu quero voltar todas as pastas ou somente uma delas, eu poderia tirar o ticket de produtos ou colocar o ticket em produtos, é sempre uma opção, ó. Então vou voltar ao backup de tudo, avançar, vou vir aqui em avançado, e aqui eu vou escolher aonde eu quero restaurar o backup, no local original. O interessante do backup é isso. Se você, por exemplo, estivesse fazendo aquele sistema de cópia de arquivos, eu peguei e copiei todos os arquivos para dentro de um outro HD. Na hora de voltar, você teria que manualmente colocar os arquivos no local certo. Esse arquivo nessa pasta, esse arquivo na outra pasta, esse arquivo numa outra pasta não sei o que, esse arquivo não sei aonde. Com o backup, ele automaticamente vai voltar os arquivos para o lugar certo. Eu também poderia escolher aqui um local alternativo. Por exemplo, estou fazendo um teste de voltar backup. Foram perdidas ou corrompidas informações, mas não todas. Então eu vou voltar para uma pasta diferente, pedir para os usuários selecionarem quais arquivos dali interessam para eles. Ou escolher voltar numa pasta única. Todas as informações dentro de uma única pasta. Aqui no meu caso eu vou escolher local original, vou dar um avançar. E aqui eu escolho o que vai acontecer com os arquivos que não foram perdidos. Eu vou manter os arquivos existentes, recomendável. Eu vou substituir os arquivos existentes, eles forem mais antigos que o backup, do backup é mais novo. Então eu mando substituir. Ou sempre substituir arquivo, substituir de qualquer jeito, sendo mais novo ou mais velho que o backup. Esse sempre substituir às vezes é interessante quando o dado está corrompido ou foi vítima de vírus, alguma coisa do tipo. E aí o arquivo já não está legal, mesmo sendo mais novo, ele não está íntegro. Eu vou mandar substituir os arquivos existentes se eles forem mais antigos do que o do backup. Ou seja, se o do backup é mais novo, substitui. No caso daquele que eu alterei lá, ele não vai substituir, porque o que está na máquina é mais novo do que o que está onde? No backup. Beleza? Vou dar um avançar. Eu vou mandar restaurar as configurações de segurança, restaurar os pontos de junção, preservar os pontos de montagem, vou dar um avançar e agora sim vou concluir. Nota que agora o procedimento é o inverso, está vindo da fita, da mídia de backup, de volta para a máquina. Esse é o processo de restore. E se tudo ocorreu bem, quando eu for lá agora na minha unidade D, eu vou ter todos os meus dados restaurados. Da mesma forma que quando eu monto o backup, ele faz um relatório do que aconteceu, que arquivos voltaram, que arquivos foram ignorados, olha aqui, eles foram ignorados, alguns arquivos, tudo bem? Vamos dar uma olhada aí, o que aconteceu no backup. Vamos fechar aqui, vou acessar minha unidade e vamos ver se eu recuperei o desastre. Vamos lá para a unidade de dados, e eu tenho aqui, de novo a pasta funcionários que foi perdida com todos os arquivos, tá tudo lá, e também a pasta sites. Mas vamos dar uma olhada no cadastro do Ultra. Esse que eu tinha, ó, segurança em rede wireless que eu apaguei voltou. Ele continua com a versão mais moderna, ou seja, aquela que eu salvei. O backup não voltou à versão antiga, assim como foi pedido para mim no momento do restore. Então aqui eu dei um exemplo de backup de System State e um exemplo de backup de dados
feito na hora manualmente. Agora vamos fazer um agendamento. Vou vir aqui em Programas, Acessórios, Ferramenta de Sistema Backup e vamos definir um agendamento para o backup. Aí, vou dar um avançar, fazer backup, avançar. Eu escolherei os itens, avançar. Vou escolher aqui no caso a minha unidade D inteira. Ou não. Vamos ver aqui quem que eu vou escolher. Meu computador, vamos escolher somente algumas pastas. Vamos escolher de novo a pasta funcionários, a pasta produtos e a pasta sites. Vou dar um avançar. Vou chamar aqui de dados 2. Dentro da pasta backup também, avançar. Vou vir avançar. Vou escolher o tipo de backup, por enquanto ainda normal. Vou dar um avançar. Vou mandar verificar o dado após o backup. Vou dar um avançar. Vou acrescentar backup aos backups já existentes. Vou dar um avançar. Aqui nesse caso eu vou mandar substituir, porque como eu vou agendar para ele fazer sempre, eu vou mandar fazer, substituir pelo próximo e assim. Vou dar um avançar. Vou mandar, em vez de fazer agora que a gente estava escolhendo, eu vou escolher mais tarde. Eu vou fazer um agendamento. Ele pergunta o nome do trabalho, eu posso dar um nome qualquer. Vou dar avançar. Ele pede a senha do usuário que vai estar realizando esse backup. Então, vou fornecer aqui no caso a senha do administrador, que pertence ao grupo administradores, logicamente ele pode fazer backup. Vou estar definindo o momento do backup, aqui eu posso escolher uma vez em tal horário, eu posso escolher diariamente, todo dia, nesse horário, eu posso escolher semanalmente, aqui eu escolho os dias da semana, segunda, quarta e sexta, nesse horário. Eu posso escolher mensalmente, ou seja, em que dia, sei lá, todo dia 6, é que nem um backup salário, né? Uma vez, somente esse dia. Eu posso escolher ao iniciar o sistema toda vez que subir o micro, no logon toda vez que for executado o logon, ou quando ocioso. A ficar quantos minutos parado? 10, 15 minutos parado, sei lá. Vou escolher aqui, por exemplo, semanalmente, o backup de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos imaginar que são os dias que a empresa funciona. Vou mandar estar fazendo esse backup fora do horário de pico, por exemplo, às 22 e... Vamos escolher aqui às 23h59, ou seja, às 23h59, toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele vai estar montando, realizando esse backup para mim. Vou dar um OK. Ele vai pedir de novo a confirmação do usuário para fazer isso, ou seja, se não estiver logado, ele vai automaticamente nesse momento logar com esse usuário. Vou fornecer aqui as informações de logon do usuário administrador para realizar o backup. Está feito o meu agendamento, avançar, concluir. Esse eu não vou poder demonstrar agora o funcionamento dele, porque ele só vai fazer às 23h59 esse backup. Mas quando eu ligar a máquina amanhã, o backup vai estar feito, guardado naquela pasta com aquele nome, com aquele tipo de informação. Esse é o agendamento de backup. Vamos discutir um pouquinho agora uma teoria um pouco mais complexa para estar aprendendo a fazer backups mais avançados. Vamos ver os tipos de backup, já que a gente acabou de dar uma olhada nos backups básicos. Vamos voltar aqui para o meu slide. Aqui eu tenho os tipos de backup que eu posso estar realizando. Quais são os tipos de backup? Eu tenho o normal, o cópia, o diferencial, o incremental e o diário. Eu já mostrei mais ou menos onde fica isso lá dentro do sistema. O normal ou cheio, ele copia todos os arquivos e marca os arquivos como backupeado. Lembra daquele A que eu mostrei lá nos arquivos? Ele vai tirar aquele A no momento do backup. Eu já vou fazer na prática, a gente vai ver isso. O backup de cópia, ele também copia todos os arquivos, mas não marca como backupeado. A diferença do cópia para o normal é o seguinte, os dois copiam tudo. Mas o normal marca que foi feito o backup, ele avisa o arquivo que o arquivo entrou no backup e o cópia não avisa. Para usar os backups de baixo, diferencial e incremental, eu tenho que fazer o normal, eles trabalham em conjunto. O que é o backup diferencial? Ele só vai copiar os arquivos e pastas selecionados que foram alterados desde o último backup normal, ou incremental mais recente. O que é isso? Eu faço o normal e ele copiou tudo. Se eu fizer outro normal na segunda, puxa, eu vou copiar tudo que eu copiei ontem, mais as informações novas que foram criadas ou alteradas. Então meu backup, cada dia que passa, ele vai ficando mais gordo. Eu fiz um no domingo, puxa, grandão. Fiz um na segunda, é maior ainda. Fiz um na terça, é maior ainda. Eu tenho muita informação repetida, muita informação que não foi alterada. Então o que fazer para resolver isso? Eu faria o normal num dia e o diferencial no outro. Se eu fizer o normal no domingo, copiou tudo. O que vai copiar o diferencial feito na segunda? Somente o que foi criado ou alterado na segunda-feira. Então, backup bem mais leve, bem mais rápido de ser feito.
e ele não marca os arquivos que foram feitos. Eu tenho um incremental, que é mais ou menos o diferencial, só que ele copia o que foi alterado desde o último backup, só que marca os arquivos, ele avisa para os arquivos que foi feito o backup. O diferencial faz backup só do que foi alterado ou criado e não marca. O incremental faz backup do que foi alterado ou criado e marca. Eu tenho um backup do tipo diário, que é um backup que vai copiar os arquivos que foram alterados ou criados naquele dia. Esse tipo de backup não marca. Eu sei que essa teoria parece um pouco complicado, marca ou não marca, mas eu vou estar dando uma clareada nisso agora. Vamos ver por que o backup normal todos os dias, ou cópia todos os dias, não é legal. Ele vai ocupar muitos gigabytes ou terabytes e necessita de muitas mídias ou largura de banda para estar jogando isso pela internet ou pela rede para armazenar um backup. Ele leva muito tempo para completar os backups. Eu tenho muito espaço físico para armazenar isso, muita mídia. E eu gastaria muitos recursos do servidor, tornando outras tarefas mais lentas. Quando eu falo recurso do servidor, o processador tem que processar o backup. O HD tá, eu vou gastar disco, vou gastar processador, vou gastar memória para estar fazendo isso. É o famoso backup elefantinho. Olha o elefantinho da Sica aí. Lembrando que o backup normal é uma coisa muito gordona. Eu tenho que usar então o normal em conjunto com o diferencial ou com o incremental para ter um backup melhor. Vamos estar dando uma olhada numa política de backup interessante, que é o normal mais o incremental. Numa política dessa, uma estrutura bolada, eu faria o normal no domingo, e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, eu faria o backup incremental. Isso às 12 horas. Vamos pensar, quando eu copiar domingo aqui, ele vai copiar tudo. O que ele vai copiar na segunda? Tudo que foi feito ou alterado desde o domingo. E na terça? Tudo que foi feito ou alterado desde a segunda. Então eu vou ter um backup bem mais leve ao longo do quê? Da semana. O problema é quando eu tenho um erro. Vamos ver se aconteceu o seguinte, a hora do restore, né? Eu vou ter um problema na quinta-feira às 17 horas. Puxa, quanto de informação foi perdido? E quais mídias eu devo voltar? Espera aí, vamos ver. O último backup que eu fiz foi na própria quinta, meio-dia. Então eu perdi tudo que foi feito da meio-dia até às 17 horas. Esse é um problema do backup, ele não é feito em tempo real. Então eu sempre tenho uma quantidade de informação que é perdido. Então, tudo que foi feito da meio-dia até às 17 horas foi perdido. E quais mídias eu devo voltar? Puxa, se eu voltar o backup feito na quinta, eu tenho só o que foi alterado da quarta até a quinta, meio-dia. Então eu tenho que voltar um conjunto de fitas. Eu tenho que voltar mais de uma fita. Vamos dar uma olhada aí naquela brincadeira que eu estava falando. Quanto de informação foi perdido? 5 horas de trabalho. Quantas mídias de backup eu devo voltar? O último backup normal, ou seja, o normal feito no domingo, e todos os backups incrementais até o desastre. Então eu vou voltar o normal do domingo, eu estaria com meus dados como estava no domingo, no momento que foi feito o backup. Aí eu vou voltar o incremental da segunda. Os dados vão voltar a estar como eles estavam segunda-feira, meio-dia, no momento do backup. Aí eu vou voltar o incremental da terça, vai voltar a ser como estava terça, meio-dia, o incremental da quarta e o incremental da quinta. As desvantagens desse tipo de backup, normal e incremental, a gente chama de NI. A restauração é muito complexa, envolve muitas fitas. Você pode precisar restaurar dados de um conjunto incremental de várias fitas para obter a restauração completa do sistema. Restaurações parciais são demoradas, demora maior, troca fita, põe fita, troca fita, põe fita. E você pode pesquisar em várias fitas para localizar dados se for necessário uma restauração parcial, porque eu quero voltar parte da informação, eu não sei aonde vai estar essa informação precisamente. Já a vantagem é que o backup feito todo dia ele é muito mais leve, ele vai ser menor, ocupando menos fitas e sendo muito mais rápido para estar trabalhando. Vamos estar vendo aqui um gráfico mostrando mais ou menos o que vai acontecer com o incremental. Imagina que esses são os meus arquivos, de 1 a 8. Eu vou fazer um backup normal. Quem vai ser copiado para a fita? Olha, a fita eu estou representando aqui do lado, de 1 a 8. E ele vai tirar a marca. Tá vendo que os asteriscos sumiram? Tirou a marca dos arquivos. Aí, eu vou fazer um incremental dos novos arquivos que foram gravados e modificados. Quem são esses arquivos? Eu modifiquei o 1, modifiquei o 3, modifiquei o 7 e criei o 9, o 10, o 11 e o 12. Quem vai ser jogado na fita? Somente o 1, o 3, o 7, o 9, o 10, o 11 e o 12. Ou seja, somente os que foram criados ou modificados desde o último backup normal. E é tirada a marca. Eu altero de novo arquivos, por exemplo. Alterei o 4, o 10 e acrescentei mais arquivos. Quem vai para a mídia? Somente quem foi criado ou alterado. Olha lá, o 4, o 10, o 13, o 14 e o 15. E é tirada a marca. Esse é o esquema aqui para trabalhar com backup incremental. Antes de estar falando do diferencial, vamos estar vendo o incremental na prática. Ó, vou subir o meu 2003 server aqui. Vou
Vou abrir o meu Explorer e vou mostrar o status de uma pasta chamada Leandro. Ó. Quando eu entro aqui na pasta Leandro Ramos, eu tenho uma série de arquivos marcados como A. Olha, esses arquivos marcados como A indicam que eles não foram backupeados. Então, agora eu vou fazer um backup normal. Tudo bem? O que ele vai copiar? Todos os arquivos da pasta e vai tirar essas marcas A. Ou seja, isso aqui vai ficar tudo limpinho. Tá? Vamos ver se isso é verdade. Rapidamente, vamos fazer o backup. Programas, ferramentas, acessórios, ferramenta de sistema, backup, avançar, fazer backup de arquivos e configurações, avançar, eu escolherei os dados, avançar, vamos escolher aqui a pasta dentro de dados, Leandro Ramos, opa, produtos não, Leandro Ramos, avançar, vou chamar aqui de normal Leandro, avançar, vou vir aqui em avançar, escolher o tipo de backup normal, avançar, vou mandar verificar os dados, avançar, vou mandar acrescentar os backups aos backups existentes, avançar, vou mandar fazer agora, concluir, vamos aguardar enquanto ele faz o backup. Foi feito o backup dos dados. Eu só quero mostrar para vocês aquele negócio de tirar a marca. Olha lá os As que tinha na frente do arquivo, todos saíram. Isso quer dizer que o computador está informando para o sistema que todos os arquivos que foram feitos backup. Isso é por isso que os As não estão aqui. Agora eu vou fazer o serviço de um usuário. Eu vou trabalhar. Eu vou acrescentar um arquivo novo aqui. Por exemplo, direito, novo. Documento de texto. Vou acrescentar o Corinthians.txt. Vou editar aqui. No domingo. Corinthians e São Paulo. Vou fazer uma previsão aqui, ó. Que o Gorducho não faz gol, hein? O Gorducho não marca contra o Rogério. Então tá aí. Acrescentei um arquivo na pasta. Nota que esse arquivo que eu acrescentei tem um status A. Por quê? Esse arquivo não faz parte do backup. Eu vou aproveitar aqui e vou editar alguns arquivos. Eu vou mudar, por exemplo, tem um arquivo aqui que chama-se Deverson.txt. Eu vou entrar dentro do arquivo e vou acrescentar uma informação aqui. A data, por exemplo, São Paulo, 8 de abril de 2009. Nota que esse arquivo, a partir do momento que ele foi alterado, eu salvei ele também vai ter o A. Olha lá, por quê? Porque ele não está no backup. Vou alterar mais um arquivo aqui. Deixa eu pegar esse aqui, por exemplo, dar um editar. Vamos estragar o desenho. Opa, tem uma maçã aqui. Vamos desenhar aqui uma coisa aqui. Oh, coisa bonita. Aqui, ó. É um artista. Vou salvar, sim. E esse arquivo também ganhou a marca A. Então nota, tudo que eu crio, tudo que eu altero, ele marca como não fazendo parte do backup, constando nesse A. Se eu realizar um backup agora do tipo incremental, quem que ele vai copiar? Ele vai copiar só os arquivos que estão com A, e não os arquivos que ele já tem no backup. Vamos ver se isso é verdade. Vamos lá, vamos vir aqui em acessórios, ferramenta do sistema, backup. Avançar, fazer backup de arquivos e configurações, eu escolherei, avançar, vamos escolher aqui o backup do tipo da pasta Leandro, avançar, vou chamar ele de Inc Leandro, avançar, vou dar um avançado, vou escolher do tipo incremental, aqui que eu escolho, olha lá, faz backup dos arquivos selecionados, somente se eles tiverem sido criados ou modificados desde o backup anterior. Aqui no meu caso o backup anterior é normal. Vou dar um avançar, vou mandar verificar os dados, vou dar um avançar, vou acrescentar o backup aos existentes, vou mandar fazer agora, concluir, vamos aguardar enquanto ele faz o backup. Tranquilo, terminou.
Vamos só checar uma coisa antes de qualquer constatação dos arquivos. Vamos ver o tamanho do backup. Olha, o normal Leandro tem 12 megas aproximadamente. Já o incremental Leandro tem 3.855. Por quê? No incremental Leandro só foi copiado os arquivos que foram alterados ou modificados desde o normal. Uma outra coisa interessante, se eu olhar na pasta Leandro, aqueles As que estavam marcados no 0BMP, no arquivo Deverson.txt e também no Corinthians.txt, simplesmente foram eliminados. Por quê? Quando o incremental faz o backup, ele marca como arquivo backupeado. Vamos fazer o seguinte agora, vamos se divertir, vamos ver o restore disso como funciona. Vou dar um Shift Delete para apagar o Leandro Ramos, sim, opa, e perdi. E vamos voltar o backup para ver como funciona o restore desse cara. Tranquilo, eu também posso fazer restore no backup simplesmente clicando 2 vezes na mídia. Vou voltar primeiro normal, depois incremental, um por vez. Primeiro normal, avançar. Vamos escolher fazer backup de arquivos e configurações, não, fazer restauração, avançar. Vamos escolher a mídia aqui, ó, normal Leandro. Opa, avançar. E aqui em avançado ainda posso escolher local original, substituir arquivos, está tudo belezinha, concluir. Ele está voltando o backup. O que ele está voltando agora? O normal. Aquele backup, vamos imaginar que foi feito primeiro. Bom, ok? Ele está montando a mídia. O que vai acontecer agora? Olha que interessante. Se eu olhar a minha pasta Leandro Ramos, vamos dar F5 aqui para atualizar, ela voltou, opa. Eu vou ver que eu tenho os meus arquivos restaurados, o A voltou porque ele não foi backupeado ainda teoricamente, ele acabou de voltar. Eu não tenho o arquivo Corinthians.txt, nota, e o arquivo lá, por exemplo, que eu alterei, o Deverson, não tem a data no final, e nem o arquivo 0BMP tem nenhum tipo de rabisco. Poxa, Leandro, por quê? Porque ele está do jeito que eu fiz o normal. Para voltar aqueles arquivos que foram alterados, agora eu tenho que voltar o incremental também. Aquela história de voltar mais de uma fita. Então vamos lá. Vamos voltar a fita do incremental. 2 vezes na mídia que eu quero. Avançar. Restaurar configurações. Avançar. Vou escolher aqui o arquivo que me interessa. Incremental Leandro. Avançar. Posso vir aqui avançado só local original, substituir, tá, beleza, concluir. E agora ele vai voltar os arquivos como estava na segunda vez que eu fiz o backup. E vamos ver agora se os arquivos voltaram lá para a pasta. Vou dar um F5 para atualizar. Ó, Corinthians.txt está aqui. O meu arquivo 0BMP tá com rabisco lá, ó, ler, coraçãozinho e tudo mais. Ixi, Maria. E eu voltei o backup. Agora, dá uma olhada, a vantagem desse backup é que as mídias ficam bem levinhas, os incrementais vão ficando só com as alterações. A desvantagem é que na hora de voltar eu preciso de um grande conjunto. Se eu tivesse feito um incremental, depois outro, depois outro, depois outro, eu teria que voltar ao normal, o primeiro incremental, o segundo incremental, o terceiro incremental e assim por diante. Vamos dar uma olhada agora no backup diferencial. O backup diferencial, também com um esquema parecido, é o que a gente chama de NDDDD. O normal no domingo às 12 horas e um diferencial todo dia. Nota que agora não é incremental, é diferencial. Ele faz o backup e não marca os arquivos como backupeado. Vamos imaginar que deu um erro na quinta-feira às 17 horas. Quanto de informação foi perdida? E que mídias eu devo voltar? Poxa, eu perdi 5 horas de trabalho, a mesma coisa do outro. E quantas mídias de backup eu devo voltar? Isso que é interessante nesse backup. O último backup normal, mais o último diferencial até o desastre. Por quê? O normal vai copiar tudo. O diferencial da segunda vai copiar tudo que foi alterado do domingo até segunda. E não vai marcar. Então o diferencial da terça vai copiar tudo que foi feito da terça até o domingo. O diferencial da quarta vai copiar tudo que foi feito da quarta até o domingo. Então não preciso das fitas no meio. A desvantagem desse backup é que as fitas vão, cada dia da semana que passa, as fitas vão ficando mais gordas, vão ficando com mais gigabytes. A vantagem é que na hora de voltar eu preciso de uma quantidade pequena de fitas. O último normal e o último diferencial.
Então vamos lá para o quadro, lá, o normal e o último, diferencial, apenas 2 fitas. Os backups são mais demorados por serem maiores, os backups vão exigir mais espaço em fita e mais tempo que os backups incrementais. Eu vou ter um aumento do tempo do backup significativo, isso é importante, de gasto com mídia, mas a quantidade de dados que é feita no backup vai aumentar a cada dia da semana. Isso é muito interessante quando você tem uma empresa menor ou que tem um volume de alteração de informação, um volume de criação de nova informação baixo. Passa a ser um backup interessante, principalmente pela simplicidade na hora de estar fazendo o restore. Vamos lá dar uma olhada num gráfico explicando mais ou menos isso, a gente já vê na prática. Ó, eu tenho um arquivo de 1 a 8, vou fazer um backup normal. Ele vai copiar de 1 a 8 e vai desmarcar os caras, porque o backup normal desmarca. Aí eu modifiquei o 1, modifiquei o 3, modifiquei o 7, criei mais arquivos. O que ele vai copiar? Ele vai copiar, quando eu fizer o diferencial, esses que foram alterados. Mas nota, ele não tira o asterisco, ele não desmarca, ele não tira o A. Quando eu acrescentar mais arquivos e alterar mais arquivos, ele vai copiar os que foram alterados desde o normal ou criados desde o normal, tudo de novo, olha, ele copia do 1 ao 15. Então ele ficou mais gordo do que o backup anterior e não desmarca. Então a cada novo backup, essa fita vai ficando cada vez o quê? Cada vez maior. Antes de estar vendo esse último slide, vamos estar fazendo aqui na prática esse backup diferencial, tá? Eu vou usar aqui a pasta Leandro Ramos de novo como exemplo, só que agora fazendo o backup diferencial. Primeiro eu vou rodar o backup normal, então vamos lá. Iniciar programas, acessórios. Eu vou aproveitar aqui e copiar o ícone do backup aqui para a tela. Avançar. Restaurar arquivos e configurações, não, fazer backup. Avançar. Eu escolherei os itens, avançar. Vamos escolher aqui em dados. A pasta Leandro, avançar. Vamos chamar esse backup de normal 2 Leandro, avançar. Vou vir em avançado, escolher um backup normal, avançar. Vou mandar testar, avançar. Vou mandar acrescentar o backup, vou mandar fazer agora, concluir. Está fazendo o backup. Nota que ele vai fazer o backup e vai marcar como backupado, ou seja, tirar o A. Tranquilo. Vamos lá agora trabalhar como usuário. Vamos criar mais arquivos aqui. Vou criar um novo documento de texto. Parmeiras.txt. Será que perde para o Sport Recife na Ilha de Lost? Será? Então tem aí um arquivinho. Nota que quando eu crio um arquivo novo, ele vai ter o A lá porque foi criado. Vamos alterar um outro arquivo aqui, sei lá. Esse arquivo, vamos alterar um arquivo aqui. Vamos alterar um 1.bmp. Opa, pintar aqui o fundo de vermelho. Beleza. Alterei um. Vamos alterar aqui também mais um arquivo. Vamos alterar o Corinthians aqui. O Tevez não marcou. Pronto, tenho um conteúdo alterado. Então alterei 3 arquivos, ó. Se eu pegar e fazer um backup agora do tipo diferencial, ele vai copiar só o que foi alterado e não vai tirar a marca do A aqui. Não vai avisar que ele foi backupeado. Vamos fazer. Então, vou chamar o backup. Vou dar um avançar, fazer backups. Eu escolherei os itens, avançar. Vou escolher lá o D2 pontos, Leandro, avançar. Vou chamar ele aqui de diff1 Leandro, avançar. Vou vir aqui no avançado, escolher o backup do tipo diferencial. Olha lá a teoria dele, ó. Faz backup dos arquivos selecionados somente se eles tiverem sido criados ou modificados desde o backup anterior, mas não marca como backup. Vou dar um avançar, vou mandar verificar dados, vou dar um avançar, vou acrescentar o backup, mandar fazer agora, concluir. Legal. O que ele vai copiar? Ele vai copiar aqueles arquivos que foram alterados ou criados desde o backup normal, mas não vai tirar a marca. Vamos ver se isso é verdade, ó. Fez o backup, eu vou dar um F5 para atualizar e não tirou a marca. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar mais arquivos. Vamos pegar o relatório TXT aqui.
editar. Vamos escrever um monte de coisa aqui para testar. Alterei mais um. Agora vou alterar mais trabalho. Vamos lá. Vou também aqui editar isso aqui. Vamos lá, vou pintar aqui tudo, apagar com a borracha aqui. Eita, coisa bonita. Alterei esse também. Nota que agora eu tenho mais arquivos alterados. Se eu fizer um backup diferencial agora, ele vai copiar aqueles que ele já tinha copiado mais esse. Ou seja, ele vai copiar todo mundo que está marcado com A aqui. Ou seja, a cada novo backup que eu faço, maior, mais gorda vai ficar a fita. Vamos dar um avançar aqui, fazer backup de arquivos e configurações. Avançar. Eu escolherei os itens. Avançar. Vamos lá escolher dados. Leandro. Avançar. Vou escolher, chamaria de diff2 para a gente lembrar que ele foi o segundo. Avançar. Aqui em avançado eu vou escolher diferencial. Lembrando que eu poderia agendar esse backup para acontecer nos dias da semana certinho, né? Avançar, verificar dados. Avançar, 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 concluir. Tá, ele fez o backup. O que eu tenho que notar? O que eu quero ver agora com esse backup feito? Primeiro, que o segundo backup, o diff2, é muito maior que o diff1. Vamos ver lá, ó. O normal 2 tem 12 megas, o diff1 tem 933, o diff2 é maior, porque ele tem os 933 mais o que foi alterado. E cada vez que eu faço o diferencial, depois de alterar ou criar mais arquivos, ele vai ficando maior e maior e maior. A vantagem é que na hora de voltar, eu vou voltar só o normal e o último diferencial. Se fosse incremental, eu teria que voltar o normal, o outro incremental, o outro incremental, o outro incremental. No diferencial, somente o último normal e o último diferencial. Vamos ver a volta do backup então. Tranquilo. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos criar um desastre. Nisso eu sou bom. Vamos lá. Vamos pegar a pasta Leandro Ramos, Shift Delete, sim, apaguei. O que eu tenho que voltar? Opa, primeiro voltar ao normal. Então vou no backup, avanço, restaurar, avanço. Vou pegar o normal 2 aqui, avanço, concluir, voltei o backup. Enquanto ele volta lá, deixa eu explorar aqui para ver. Opa, voltou. Vamos dar uma olhada lá na unidade. F5 para atualizar. Voltou o backup. Mas nota, eu ainda não tenho aqueles últimos arquivos. E agora eu vou voltar o último backup diferencial. Vamos ver lá. Restaurar arquivos e configurações. Avançar. Somente o último, então eu vou escolher o diff2. Avançar. Concluir. E aqueles arquivos alterados tem que voltar para a pasta. Olha lá. E o Teves não marcou. Beleza. Está feito o backup ainda. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, meu nome é Leandro Ramos e o assunto da videoaula de hoje é backup. Vamos estar vendo um pouco do conceito de backup antes de estar fazendo isso na prática. Poxa, as catástrofes são imprevisíveis. A qualquer momento você pode ter um problema com o teu servidor, um problema com as tuas informações, um problema com os seus dados na sua casa. E você tem que estar preparado para estar voltando essa informação. Já pensou chegar no seu CPD e encontrar seu servidor assim? Complicado, né? Ou então um usuário que fica reclamando que o arquivo dele não abre, e você vai consultar, o arquivo do cara está corrompido. Ou os vírus, né, apagaram, corromperam seu banco de dados. Isso é uma coisa que pode acontecer aí a qualquer momento. Ou então um usuário muito esperto apagou os arquivos importantes de forma acidental. E aí, como garantir que ele vai ter aquele arquivo que ele perdeu? Ou um problema de ordem da natureza, né? Por exemplo, aí no caso da foto, uma enchente, talvez um incêndio.
Ou então seu querido educado chefe cobrando um relatório que ele, opa, quer dizer, você perdeu. E aí? O que fazer num caso desse? Para essas coisas existe um backup. O conceito básico de backup é uma cópia dos meus arquivos e pastas e informações gravado em uma mídia alternativa. O backup pode ser feito do disco rígido inteiro, de pastas selecionadas, dos status do sistema. A gente vai estar discutindo isso um pouquinho agora melhor. A frase que eu queria deixar claro